Olá, pessoal! Boa noite, né? O Marcelo já tá quase na midnight, mas a gente aqui, pra gente é 5 horas, né? Boa tarde ainda. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque a gente tá trazendo o Marcelo, né? Que é um profissional que trabalha bastante com MDR em hospital psiquiátrico. Eu conheci o Marcelo na Andrea Conference, né, a conferência de MDR Europa, lá na França, em Estrasburgo, né? E a gente ficamos amigos, né? E a gente esse ano Exatamente. se reencontrou e eu convidei o Marcelo para essa live aula, vamos chamar assim, né, que eu acho que vai ser muito legal, porque o Marcelo vai nos falar sobre a experiência dele trabalhando com o MDR dentro do hospital psiquiátrico. Tá? Então, Marcelo, é com você, tá? O Ok, Marcelo já perfeito. está como co-host, aí você já pode compartilhar, pode se apresentar. Eu Certo. gostaria, ô Marcelo, que você se apresentasse, porque você É, tem uma é, história muito legal, viu? pronto, dividindo com todo mundo, nós somos 30 e o povo vai chegar, né? Bem, Isso. depois eu coloco, porque no meu PowerPoint eu falo da questão do trabalho, mas assim, faz o quê? 27 anos que eu estou na França, 28. E eu cheguei aqui, eu era bailarino, eu saí do Brasil como bailarino e passei em Portugal, vivi em Portugal e quando eu tenho 57 anos agora e quando eu tinha 37 anos, eu senti que era hora de mudar. E aí eu fiz um trabalho de acompanhamento com dois psicólogos do trabalho para descobrir onde é que eu ia ir. E aí eu E, descobri essa veia terapêutica que eu tinha em mim, que na verdade tinha nascido quando eu estava no Brasil, na faculdade de esportes, e a partir daí eu fiz dois diplomas, aí eu comecei a estudar, aí fiz meu diploma para ser professor de dança contemporânea, depois eu fiz dois diplomas para ser arquiterapeuta. E foi a partir daí que eu virei dança terapeuta. E então ai, eu que bárbaro. comecei, faz 20 anos que eu trabalho no hospital psiquiátrico, mas 10 anos eu era só dança terapeuta e terapeuta psicocorporal, porque eu trabalhava muito com o corpo, com o contato do corpo, a dança contato, que é uma dança muito específica. Então a questão do contato corporal era uma coisa que eu gostava muito. Então eu me formei muito nessa área. E quando foi com 47 anos, eu fui estudar para ser psicoterapeuta. E foi a partir daí que aí foi uma outra carga Outro momento, né? outro momento, é. E aí eu comecei bem, já trabalhava no hospital, mas aí eu também fui incluído para poder trabalhar na área de psicoterapia. E foi em 2015, mas eu vou mostrar tudo isso direitinho nos slides, que eu comecei a exercer, que eu comecei a me formar com MDR e comecei a trabalhar rapidamente. Então, Perfeito. eu vou colocar, Pode então, compartilhar, pode tá certo, compartilhar. deixa então compartilhar, tá certo. Então, veja, então eu vou começar, uma coisa rapidinha que eu divido com vocês, é que nós soubemos ontem do falecimento de uma grande pessoa do MDR França, uma pessoa extremamente importante, France Aour, que era administradora da Associação MDR de França durante muitos anos, né, durante mais de 15 anos, e que foi também responsável da comissão de pesquisa durante mais de 20 anos, uma pessoa extremamente importante que faleceu ontem. Eu divido com vocês porque é uma pessoa muito conhecida a nível europeu também e que faleceu ontem. Eu me apresento, então, eu estava apresentando um pouco do meu percurso, desculpa. Sim, antes de continuar, com certeza eu vou ter falhas no português, porque todos os meus estudos em psicologia e psicopatologia e MDR começaram na França, então pode ter alguma coisa, mas vocês podem me corrigir, viu? Ô Marcelo, olha, aqui nós estamos entre amigos, tá? Tá certo, A perfeito. comunidade MDR no Brasil é uma comunidade extremamente amiga, então eu preferi
que você falasse em português do que a gente contratar um tradutor para você falar em Lógico, francês. Não, teria essa oportunidade, né, essa possibilidade. mas Mas fica claro, tranquilo que a gente não vai reparar isso, tá? Se você errar obrigado. alguma palavra, não tem problema, Tá tá? certo. E, Ana Lúcia, muito obrigado por essa oportunidade, porque é uma bela oportunidade para mim também de poder dividir isso. Eu adoro dividir, eu gosto muito dessa coisa da transmissão. Perfeito. Então, me apresentando, bom, Marcelo, eu me chamo Marcelo, de Ataíde Lopes, eu sou supervisor MDR Europa, praticista MDR Europa, praticista Brain Spotting, psicoterapeuta. Como eu estava explicando antes, eu comecei meu trabalho como dança terapeuta e terapeuta psicocorporal. Então, eu trabalho no hospital psiquiátrico há 20 anos, vai fazer 20 anos agora em janeiro. Eu coloquei aqui a trama, né, assim, o que eu vou apresentar. Então, vou falar um pouco sobre a apresentação da estrutura hospitalar francesa, para vocês compreendam um pouco, generalidades e atualidades da psicoterapia MDR, estudos e pesquisa, e uma apresentação clínica com caso clínico, um protocolo de pesquisa que eu, assim, coloquei no hospital atualmente. Fantástico. É, o hospital onde eu trabalho se chama Grupo Hospitalar Paul Guiraud, e eu trabalho no Polo Clamassa. É um grande hospital, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele faz parte hoje, esse hospital, do que se chama agora do Grupo Hospitalar Territorial Psiquiátrico, desculpa, Paris Sul. É no sul de Paris, eu vou mostrar no mapinha. Então, existem três grandes hospitais, a Fundação Vallée, o meu hospital que eu trabalho, né, o Paul Guiraud, e o Hospital Erasme, que vocês estão vendo aí. Está vendo Paris ali, e aqui com a minha flechinha, eu estou aqui, esses dois departamentos, 92 e 94, o hospital onde eu trabalho e esses dois outros, eles pegam toda essa parte do 94 e do 92, para vocês entenderem. Assim, aqui funciona, o serviço psiquiátrico funciona no que a gente chama por setor. Cada setor é responsável de 2 cidades, 3 cidades. Então, assim, o hospital onde eu trabalho, tudo que é aqui em verde, certo? Todo esse verde aqui é o hospital onde eu trabalho. Ele é responsável por 8 cidades. E a sede do hospital onde eu trabalho, ele é responsável por esses azuis. Tudo que é azul. Então, assim, o grupo hospitalar Paul Guiraud, no qual eu trabalho, ele cuida de todas as cidades, azuis e verde, certo? Para vocês entenderem como a coisa é estruturada. Na estruturação da psiquiatria existe o que a gente chama do CMP, que aí eu acho que se chama, esqueci o nome, é o Centro Medical Psicológico, o ISUS, não, como é que se chama? SUS. SUS, é isso, SUS, SUS, tá. pronto. Que é do Então, é um centro governo, né? que é do Do governo, governo. exatamente. Eu esqueci de dizer que todos os hospitais são hospitais públicos, certo? Então, tem um centro medical psicológico, tem um hospital de dia e tem o que se chama o CATTP também, que é o Centro de Atividades Terapêuticas a Tempo Parcial. São 3 estruturas que fazem parte da rede hospitalar psiquiátrica pública. Ô Marcelo, eu vou fazer o seguinte contigo. Se de repente alguma coisa tiver, assim, para nós estranho, por exemplo, esse hospital de dia é o que a gente chama aqui de hospital dia. A pessoa vai lá, se interna durante o dia e faz o tratamento, é isso? Exatamente, Tá. exatamente. Então Tem uma eu coisa. vou te ajudando, tá? Claro, claro. O hospital, exatamente, o hospital dia, isso quer dizer que eles vão, é um tipo de hospitalização, certo? Onde as pessoas vão exatamente como você falou, eles vão e voltam para dormir em casa ou em outro lugar. E o CATTP é o mesmo esquema, somente que a pessoa é completamente livre, não se trata de uma hospitalização. Eles vão fazer atividades terapêuticas diversas, quando eles querem, se quiserem, certo? É uma coisa bem livre, é muito interessante essa estruturação. Eu achei interessante atualizar um pouquinho o que nós sabemos sobre o MDR rapidinho, porque é questão do MDR, né?
Então, se sabe que é a psicoterapia mais documentada do planeta, ela é presente atualmente em mais de 70 países, né? Isso porque eu preparei essa apresentação há 4 semanas atrás para esses 3 hospitais, e é por isso que ela está atualizada. E, atualmente, existem mais de 730 estudos validados pelas mais altas comissões científicas. E, atualmente, existem mais de 10 mil artigos escritos para fins científicos e uma média de 60 estudos científicos validados por ano. O meu supervisor, que é o Woody Oren, que está nos Estados Unidos, ele disse para mim que, numa época, ele conseguia estudar todos os estudos mais importantes. Hoje em dia é impossível, porque tem muito estudo. Entre junho de 2019 e junho de 2021, houveram mais de 300 novos artigos, e tem muita coisa importante nisso, porque existiram 69 meta-análises novas e revisões sistemáticas nas quais o MDR é geralmente classificado como positivo e eficaz. De todos esses artigos, 21 refere-se ao uso do MDR em crianças e adolescentes, que não existia muito pesquisa e agora está tendo cada vez mais. Voltando à base, porque isso é muito importante para a gente, é que o processamento adaptativo da informação, o PAI, eu sou profundamente agarrado na modelização, né, que a gente conhece hoje, do que é esse processamento, né, neurofisiológico que a Francine Shapiro entendeu e colocou em estudo para poder fazer pesquisa e poder validar ou não o que era o que funcionava ou o que não funcionava. Então, assim, é muito importante, assim, simplesmente de entender que eu estou completamente apoiado no PAI, né? Se chama aqui PAI, aqui na França é o PETAI. Algumas coisas básicas, lembrança de frases importantes de Francine Shapiro, que a doença mental, né, na percepção dela, e que a gente vê também a nível de estudo e de pesquisa clínica, é que a doença mental é uma reação a memórias de experiências de vida não processadas, armazenadas fisiologicamente de forma disfuncional em redes de memória mal adaptativas. Me desculpem se eu não tiver traduzido bem em português. É uma frase da Francine Shapiro, e é muito importante porque vocês vão ver o quanto é verdade na questão do tratamento clínico das pessoas que estão sofrendo de psicose e de esquizofrenia, né, toda forma de psicose. Uma outra frase de Francine Shapiro: as doenças mentais, falhas do desenvolvimento da personalidade, são baseadas nas experiências precoces. É muito importante essa questão das experiências precoces, porque eu vou falar bastante sobre isso, porque vocês vão entender, e a Ana Lúcia já falou um pouquinho aí, porque essa questão da experiência precoce é extremamente presente nas pessoas que sofrem de esquizofrenia e todos os distúrbios psicóticos. Uma frase do Woody Oren, que é muito importante, eu vou tentar tirar simplesmente pronto, aqui, para que todo mundo possa ver que não atrapalhe ninguém. Ok, desculpa. Um traumatismo é qualquer experiência de vida que sempre tem, no presente, um impacto negativo na vida de uma pessoa. É uma frase do Woody Oren, que é o responsável das Américas, né? Com certeza que a Ana Lúcia poder até explicar melhor que eu. É uma pessoa muito importante, um supervisor, e uma pessoa extremamente... O Woody, ele teve, assim, uma parcela muito grande, né, junto com a Francine Shapiro, né? A Exatamente. gente tem ícones, né, do MDR, que eram braços direitos e esquerdos da Francine Shapiro. O Woody Oren é um deles, né? Exatamente. Ele tá entre América e Europa, é muito interessante isso. Ele tem muitos supervisionantes da Europa. Ele é uma pessoa bastante conceituada no MDR. Exatamente. Foi com ele que eu me formei para ser supervisor, e foi uma grande sorte que eu tive de ter tido ele como supervisor. É realmente uma pessoa extremamente profunda, fina e humana, e com muito conhecimento. Bem,
a questão da esquizofrenia, da psicose, do trauma, né? Assim, eu coloco a questão da psicose porque a esquizofrenia é um tipo de psicose e é tudo muito amplo nessa questão da psicose, né? Eu vou abordar vários estudos rapidamente. Eu não vou poder detalhar isso tudo porque não dá tempo, né? O tempo que a gente tem. Então, assim, eu vou sintetizar o que é essencial para entender de estudos importantes. Primeiro, existe esse estudo que eu acho que vocês devem conhecer, o ACE Study, que é muito conhecido. Ele hoje tá dentro da formação de MDR, né? A Francine Ah, Shapiro, na atualização do manual, ela colocou o ACE Study dentro da formação de MDR. Então, ok. todos que estão aqui conhecem, com certeza. Perfeito. Então, eu vou passar rapidamente, porque como vocês conhecem, vou passar bem rápido, porque essa questão desse estudo, né, que é muito importante, é, eu passo rapidamente esses slides para chegar aqui. Porque eu acho, pelo que eu sei, não é uma das maiores, mas a maior investigação feita sobre os maltratos e a negligência durante a infância. Então, durante esses 2 anos, né, mas que na verdade, quer dizer, 3 anos, mas que na verdade continuou durante muitos anos, com essas 17 mil pessoas onde esse estudo foi feito, o que saiu disso foi muito importante, né, dessa pesquisa, que assim, na França, ele está sendo cada vez mais utilizado na psiquiatria juvenil e infantil. E isso é uma coisa muito importante, porque a França estava muito atrasada com a questão da história da psiquiatria, notadamente com a questão da psicanálise né, do passado. Mas, bem, estamos avançando e nós continuamos de avançar. Simplesmente de guardar em memória essa questão das experiências de adversidades na infância, né, a questão da violência, do abuso, da negligência e do disfuncionamento no domicílio, porque são coisas que vão aparecer muito, muito e muito, muito na questão traumática das pessoas com essa questão da esquizofrenia. Isso vocês devem conhecer em detalhe, mas eu passo rapidamente só para, né, falar um pouco, mas assim, a questão É do, importante para você contextuar, Marcelo. Eu acho bem importante, tá? né, Fica tá certo. tranquilo. Eu acho que é Ok, importante porque você vai contextuar a entrada na psiquiatria, então é importante. exatamente. Obrigado. Essa questão, para sintetizar de uma maneira mais sintética, digamos assim, os 10 primeiros itens que apareciam na pesquisa do ACE Study era que os 10 primeiros itens de experiências negativas da infância que iam ter manifestações a partir da idade adulta, eram em torno dessa questão, todas essas experiências acontecem na família. Então, elas se tratam de abuso emocional, abuso físico e abuso sexual na família, disfuncionamento no domicílio, né? Então, a mesma coisa, né? São os 10 itens, é dividido entre os 3 primeiros que eu falei, né? Os 3 da violência e abuso, esses 5 e mais 2 outros. Então, assim, tinha essa questão da mãe tratada com violência, o abuso de substâncias no domicílio, né? Um membro da família era um alcoólatra, ou alcoólatra problemático. Então, assim, são muitos detalhes, entende? Uma presença de doença mental no domicílio, uma separação parental ou divórcio, vivida com dificuldade pela criança, né? E um membro do agregado familiar que era encarcerado. Os outros dois, que fazem parte desses 10 primeiros itens, é a questão da negligência, que é a negligência física e a negligência emocional. Então, assim, esses 10 itens é muito importante de ter em mente, porque eles estão sempre, sempre muito presentes. Bem, os resultados mostravam uma relação proporcional entre a pontuação do trauma e a gravidade dos sintomas, que aparecia a partir da idade adulta, né, a partir de 18 anos, e essas manifestações aconteciam no plano psíquico e emocional, né, depressão crônica, tentativa de suicídio, no plano físico e no comportamento sexual. Isso a gente vai encontrar muito, muito, muito presentemente em psiquiatria. E também essa dimensão que certos sintomas crônicos poderiam levar à morte prematura. Eu vou abordar alguns estudos, né, uns estudos menores, depois uns estudos mais importantes, e eu vou sintetizar.
Esse estudo, por exemplo, da eficiência e segurança das exposições, desculpa, das exposições prolongadas ou do tratamento MDR para o TPT nos pacientes vulneráveis à psicose. O objetivo era de determinar se o tratamento resultava em efeitos colaterais negativos, porque, pelo menos aqui na França, durante anos, existia esse medo de descompensação psicótica, que se fala, então, o medo que a pessoa fazendo MDR tivesse uma coisa que piorasse. Então, isso foi um dos primeiros estudos onde essa questão foi estudada. Eram 10 casos apenas, mas, assim, era o começo desse tipo de estudo. E o que aparece é que nenhum paciente tornou-se psicótico como resultado da terapia, nem mesmo pacientes que experimentaram reanimação guiada de eventos psicóticos traumáticos, né? Quando a gente vai na questão da dessensibilização, durante a exposição prolongada. Então, não houve tentativa também de suicídio. Então, falando com o Woody Oren, alguns meses atrás, ele disse: Marcelo, não existe nenhum como se diz, constato a nível científico de descompensação psíquica por causa da intervenção com MDR. Isso não existe, nunca foi comentado, não existe. Então, esse medo que existe, por exemplo, que existia aqui na França, está desaparecendo, ainda bem, faz parte da história antiga, certo? Ô Marcelo, ele diz relacionado ao paciente em crise, ou o paciente sem estar em crise, você aplicar o MDR? Isso é importante para a gente saber. Veja só, é importante a sua questão, porque no final da apresentação eu falo justamente sobre protocolos de estudo, de pesquisa que eu comecei no hospital. Tá. Eu fui levado a intervir com MDR, com protocolo de urgência, né? São vários protocolos de urgência, com pessoas que estavam com estados emocionais e psíquicos extremamente ativados, né? Pessoas que estavam em crise psicótica. Então, assim, qual é a observação importante de tudo isso? O único momento onde o MDR, vamos dizer, onde ele não é indicado, ou onde ele não é objetivo, onde ele não funciona, é quando a pessoa não está suficientemente na realidade. Se a pessoa está completamente no delírio, na alucinação, vai ser difícil de intervir, porque a gente não vai ter como lidar com o pé no passado e o pé no presente. Perfeito. É a única situação. É a única situação, porque eu vivi... como diz Isabelle Megnon, que é uma das formadoras na França, qual é o risco que existe quando a gente vai atuar com MDR no paciente e que a pessoa está... a gente diz em francês, com a réaction psicológica. Isso quer dizer o quê? Abreação psicológica. Como é que se diz? Abreação psicológica. Ok, abreação psicológica, exatamente isso. Então, assim, não existe, como é que se diz, risco, justamente, de uma descompensação psíquica, entende? O que acontece é essa coisa dessa ativação que vai acontecer, mas que a gente sabe como acompanhar a pessoa com vários métodos psicocorporais, por exemplo, para calmá-la, e com o SBA. Existe um estudo atual muito importante com a atuação que mostra simplesmente a importância do SBA, da estimulação, que seja ocular, ou que seja, né, do tapping, tá certo? Ou da estimulação auditiva. Um estudo importante que acabou de acontecer com a Stéphanie Khalifah, que é uma francesa que lançou, inclusive, um livro muito importante sobre isso. Queria falar também rapidamente sobre essa questão. Então, assim, o medo que se pode ter não tem sentido, entende? Porque o que acontece, muito do medo que acontece é o medo da pessoa, é o medo do terapeuta, entende? Então, isso é importante de se ter em mente. Não hesite, viu, Ana Lúcia, de qualquer questão, viu? Bem, eu continuo. Posso fazer uma pergunta? Pode, Ricardo. Marcelo, assim, você comentou da eficácia, né, do trabalho do MDR quando a pessoa ela estaria assim num processo de pé no chão ou tomada de realidade.
Mas nas dinâmicas onde a pessoa ela cinge com a realidade, existe a possibilidade, não se pesquisou, por exemplo, de tornar aquilo lá que está cindido, mas que ela está naquele momento de fuga. E quando a pessoa corta com a realidade, ela está fugindo, de fato, da realidade. Não existe a possibilidade de uma intervenção nesse momento, considerando que aquele momento de fuga fosse, de fato, a realidade daquela pessoa? Veja só, Ricardo, é extremamente. O que você está dizendo, eu acho que varia de pessoa para pessoa, para pessoa para pessoa, porque, assim, vão ter pessoas, realmente, que vão estar no estado de dissociação, por exemplo, muito importante, onde uma intervenção não vai ser muito útil, certo? Mas é necessário que cada clínico, que quando a gente vai utilizar o MDR, poder avaliar a questão da eficiência do trabalho, entende? E quando a gente vai, nesse sentido, quando a gente age com o paciente nesse estado, digamos assim, não é para obter o tratamento completo das 8 fases do MDR e de ir até o final, porque não vai ser possível, mas vai ser possível de acalmar, de começar já a entrar no processo de sensibilização e de reprocessamento, talvez. Entende? Então, assim, não existe muito essa questão de ser muito fixo. Entende? Veja só, talvez seja melhor que a gente fale sobre isso mais tarde, Tá, quando a gente vai, tá certo? tá. Porque senão, para não perder o fio, mas guarde isso em mente, a gente conversa mais tarde, tá certo? Para a gente poder. Eu vou colocar no chat isso pra gente não É, esquecer. tá certo? Ok, E aí eu vou, obrigado. eu vou continuar, tá certo? Para não perder o fio. Um outro estudo foi essa questão de imagem na psicose. O MDR como uma nova intervenção no tratamento de representações visuais e alucinações auditivas. Né? O objetivo era introduzir o MDR como tipo de tratamento psicológico possível para os pacientes que sofriam com essa questão de imagens ligadas à psicose, certo? Então, o resultado desse estudo foi que o tratamento com MDR reduzia o nível de ansiedade, de depressão e de gravidade dos sintomas psicóticos dos pacientes. É mais ou menos o que eu estava querendo dizer para você, Ricardo, tá? Antes. Além disso, os pacientes relataram também um comportamento menos evitativo e uma melhor compreensão cognitiva. A conclusão desse estudo é que os resultados do estudo sugerem que o MDR reduz a vivacidade e a emotividade das imagens na psicose, o que alivia os sintomas psicóticos do paciente. E, continuando o que eu estava explicando antes, isso ajuda a pessoa a vir um pouco mais ao presente. Certo? É só complemento e complemento, mas vamos continuar. Um outro estudo, traumatismo, psicose, TEPT e utilização do MDR. Nesse artigo, descrevemos 3 interações entre trauma, psicose e TEPT. Muitos pacientes com psicose tiveram experiências traumáticas durante a vida. Esses traumas muitas vezes desempenham um papel importante em suas psicoses e no desenvolvimento. Vivenciar psicose e tratamento psiquiátrico é uma experiência vivida e traumática para muitos pacientes, podendo levar a queixa de estresse pós-traumático. Isso é uma coisa muito presente em psiquiatria, quando a gente vai começar a tratar o paciente. Tem toda a questão da psicose, mas tem também o que eles vivem no hospital, que pode ser muito traumático. Psicoses e transtorno do estresse pós-traumático geralmente ocorrem juntos, sob influência negativa mútua e trauma persistente. Essas 3 interações têm grande relevância clínica. Na prática de cuidar de pacientes com psicose, no entanto, pouca atenção é dada ao trauma e ao TEPT comórbido. Isso é uma coisa que eu vejo muito quando eu estou em reuniões clínicas no hospital, de falar sobre isso, né? Que tem essa comorbidade muito presente com o traumatismo, com a experiência no hospital, e que é muito importante de pegar tudo isso, de observar, que era uma coisa que não era feita muito facilmente. Concluímos o artigo aconselhando que se preste atenção especial ao trauma e ao TEPT no atendimento de pessoas com psicose, bem como no tratamento de pacientes. Isso é uma das minhas ações na psiquiatria. Continuamos. Bem, agora uns estudos mais importantes. Esse estudo que apareceu nesse jornal, uma abordagem em rede da psicose, caminhos entre trauma infantil e sintomas psicóticos.
Essa questão da rede é uma nova metodologia de observação que está acontecendo muito a nível de estudo. Bem, o objetivo desse estudo era de usar a nova abordagem de rede, que é isso que eu estava falando, essa questão nova, para investigar como diferentes tipos de experiências traumáticas na infância se relacionam com sintomas específicos de transtornos psicóticos e identificar caminhos que podem estar envolvidos na relação entre trauma infantil e psicose. Isso ajuda muito de sair dessa ideia que a psicose é uma coisa, né, estruturada de uma maneira. Não é. Se entende que a psicose, você pega 10 pessoas, as manifestações da psicose não vão ser parecidas, então a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, é diferente. E essa metodologia de rede ajuda muito a entender. Não vou entrar muito em detalhe nessa questão, se não é que foi um estudo muito grande, com 552 pacientes, e que eles mostravam que 5 tipos de trauma infantil estavam ligados por sintomas de psicopatologia geral. Isso é muito interessante, o que confirma que essa observação em rede é muito eficaz, quer dizer, é muito pertinente no sentido de continuar a pesquisar a partir daí. E isso também aponta para vários caminhos conectivos adicionais entre a trauma e psicose. Deixa eu mostrar aqui rapidinho bem, como eu estava explicando aqui, isso é importante, é que nesse modelo de rede, as correlações dos sintomas não são mais explicados pelo fator latente comum, ou seja, o transtorno mental isolado, mas os transtornos mentais são conceituados como sistemas complexos, nos quais os sintomas e os componentes psicológicos, biológicos e sociológicos têm um poder causal muito grande de influência um sobre o outro. Nesse quadrozinho, se mostra muito claramente, as 5 bolinhas vermelhas aqui em cima são os traumas da criança, são 5 traumas diferentes, e eles mostram a correlação com sintomas negativos, com sintoma positivo, e a manifestação da doença psíquica. E é muito interessante como eles mostram isso no estudo. Não dá para falar aqui, porque é muito importante, esse estudo é muito grande, mas, por exemplo, a espessura de uma aresta, que você vê, porque tem umas arestas que são finas, outras mais grossas, e ela representa a magnitude absoluta da correlação. Quer dizer, quando uma aresta mais grossa, ela quer mostrar que tem uma conexão muito forte entre alguns sintomas, negativo ou positivo, e a questão do trauma e a questão da manifestação psicopatológica. São ainda mais detalhes desse estudo, mas não dá para falar, né, porque realmente é muito amplo, e eu vou continuar, mas a gente pode voltar, né, quando a gente for conversar. A conclusão é que esse estudo era o primeiro estudo a investigar a relação entre trauma na infância e experiências psicóticas em pacientes diagnosticados com transtorno psicótico, usando a estrutura de rede. Essa nova abordagem, alternativa à psicopatologia, conceitua os transtornos mentais como sistemas causais de sintomas interativos. Isso reafirma todas as questões que existem sobre a especificidade do trauma para a psicose, né, como ela se forma. A diversidade na infância e psicose é outro estudo, evidências, desafios e implicações. Resumo, ele mais uma vez é outro estudo importante que faz associação entre várias formas de adversidade infantil e psicose e todo o espectro de experiência de transtorno. Isso foi expandido mais recentemente para incluir estudos de efeitos cumulativos, interações com outros fatores, efeitos específicos e supostos mecanismos biológicos e psicológicos. É mais ou menos o que se fala no outro estudo, não é a mesma coisa, porque a nível metodológico eles não utilizam também a mesma metodologia, mas é um outro estudo que confirma essa questão da implicação, de todas essas manifestações, toda essa, como é que se diz, toda essa interação cumulativa da experiência traumática e da formação da psicose, da criação da psicose. Ele fala, por exemplo, a revisão de estudos sobre abuso físico e sexual e psicose em 2005
e que foi mostrado em 3 revisões narrativas sistemáticas que mostravam que a questão do abuso físico e sexual, por exemplo, era muito presente na questão da psicose. Bem, ele trata de toda essa questão de ligação das experiências traumáticas e de psicose na infância. É um dos estudos muito importante, porque tem 8 meta-análises, entende? Isso quer dizer que tem muito estudo que foi pego, né, nessa pesquisa. Foi uma foto que eu tirei porque ele fazia uma ligação entre pacientes que estavam hospitalizados ou não, e como eles eram ligados como eles fizeram parte desse estudo, mas assim, eu não pude ter acesso a mais detalhes sobre esse estudo. A conclusão é que esse estudo ele sugere que as adversidades da infância, particularmente a exposição a múltiplas adversidades envolvendo hostilidade e ameaça, contribuem algumas pessoas para o início de experiências psicóticas e transtornos psicóticos. É o que vou mostrar no caso clínico mais tarde. É exatamente isso que acontece. E o que sai também desse estudo é a importância de como poder reduzir o risco de maneira mais eficaz para que a psicose não se forme. Então, é muito interessante o que acontece, né, o que sai desse estudo. Um outro estudo, uma meta-análise do tratamento para transtorno de estresse pós-traumático com adultos com doença mental grave comórbida. É um estudo também importante, porque foi feito com 684 pessoas com comorbidade com relação à esquizofrenia, ao transtorno bipolar e o transtorno depressivo maior. Você vê que as ligações que podem existir entre todas essas dimensões dos transtornos psiquiátricos, entende? Então, é muito interessante de ver como os estudos começam a pegar todas essas dimensões, né? A gente sai do passado, do que era 40 anos atrás, a definição de depressão, de psicose, de neurose, hoje em dia não se fala mais de neurose, né? Então, assim, e como a gente evoluiu na percepção desses transtornos psiquiátricos, notadamente com relação ao impacto do trauma. Também não dá para entrar em detalhe, mas, assim, o que é interessante nesse estudo é que o tratamento com a MDR foi muito eficaz, assim, mais eficaz que com relação ao tratamento pela terapia comportamental. Mas isso são detalhes que não dá para falar aqui. Um outro estudo com 3 braços, né, era a utilização do MDR, a utilização da lista de espera e a utilização da exposição prolongada. O objetivo era examinar a eficácia e a segurança da terapia de exposição prolongada e do MDR em pacientes com transtornos psicóticos e TEPT comórbido. Eu faço mais rápido por causa do tempo, mas, assim, isso é interessante, e vai ter um outro estudo bem interessante também, que foi feito em 13 serviços ambulatoriais de saúde mental entre pacientes com transtorno psicótico ao longo da vida e TEPT crônico. É um estudo muito importante também, porque foi feito em lugares diferentes, em hospitais. Tem uma meta-análise também de 20 estudos. Eu convido vocês depois, eu posso passar todo esse PowerPoint, para vocês depois poderem pesquisar, porque é muito interessante todos esses estudos. Nesse estudo, os pacientes eram caracterizados por graves sintomas pós-traumáticos, psicóticos e depressivos. E aí ele mostra a correlação entre tudo isso na pesquisa. É muito interessante. E Ô Marcelo, Oi. a base desse estudo que você está mostrando era o transtorno de estresse pós-traumático e o paciente tinha comorbidades associadas ao transtorno, é isso? Exatamente. Tá. E que você vê, por exemplo, essa questão da depressão que aparece e que alguns psiquiatras vão se interessar pela depressão e não se interessam pelo TEPT. Pelo TEPT, por exemplo, entende? E vão tratar a depressão
porque eles vão se focalizar na a questão diagnóstica, e aí a gente está do lado de coisa extremamente importante, onde a depressão ela é consequência do TEPT, muito provavelmente, entende? E aí a gente escapa, né? Não vai tratar coisa extremamente importante. No estudo que eu vou mostrar mais tarde, um estudozinho que eu fiz no hospital, mostra exatamente isso, entende? E é importante de ver essa questão que você está falando, Ana Lúcia, da comorbidade, que é importante de dar atenção a tudo e de pesquisar aonde a coisa começou, como começou. A Francine Shapiro já dizia isso, né? Ela É, dizia, exatamente. ela lançava um alerta aos terapeutas de MDR que sempre que atendesse pessoas extremamente disfuncionais, vamos dizer assim, pesquisasse principalmente traumas, né? Ou TEPT, né? Uhum. Foi exatamente uma coisa que eu tentei incluir no hospital com os médicos psiquiatras, de eles explorarem isso. Então, hoje em dia é mais explorado, mas não totalmente por todo psiquiatra, entende? Isso é uma coisa que não está muito presente, mas, bem, está melhorando. Eu adianto esse. A conclusão desse estudo é que os protocolos padrão para para a exposição e para o MDR são eficazes, seguros e viáveis em pacientes com TEPT e transtornos psicóticos graves, né? E isso é muito importante, que mostra que o MDR é extremamente eficaz. Esse estudo é um dos estudos mais importantes que existiu, porque ele avalia não somente a eficiência, mas também a dimensão econômica. Ele foi feito com 155 pessoas, eu não estou conseguindo ler aqui, mas eu acho que foram 13 ou 17 hospitais na Holanda. É importante saber que a Holanda se interessou muito, muito por essa questão do tratamento, do estudo da psicose e de todas as variantes da psicose, e essa questão qualitativa, a questão econômica, porque o custo é muito grande. Para vocês terem uma ideia, no hospital onde eu trabalho, o paciente ele custa ao Estado 767 euros por dia. Por dia. É muito caro, entende? Então, esse estudo mostra que Uau! é muito caro, Ana Lúcia. Então, esse estudo mostra que pegando o gasto do que se usa a nível de tratamento medicamental, o gasto pela terapia que é utilizada, pelo acompanhamento, o tempo de estadia no hospital, quando se utiliza o MDR, a gente ganha eficácia, eficiência, desculpa, na problemática da pessoa, né, na problemática psiquiátrica, mas também na questão econômica. Ele é mais barato. E isso é importante, é uma coisa que não pode esquecer, porque é o Estado que paga. E esse estudo é de extrema importância. A conclusão é isso, é que as pessoas com transtornos psicóticos e TEPT, o MDR e a exposição prolongada, né, que é do TCC, reduzem custos e resultam em melhor qualidade de vida, mais ganhos de Cali, né, que é uma escala de avaliação, né, e os efeitos clínicos, mais perda de diagnóstico. Essa questão da perda de diagnóstico é uma coisa que é muito presente. Os médicos vão colocar um diagnóstico, esse diagnóstico vai mudar com o tempo, quando se usa o MDR. E com relação do que é o tratamento padrão para psicose sozinho, que é o que é a utilização medicamentosa, né? Então, adicionar o tratamento TEPT é a opção preferida, que já era dito em várias pesquisas feitas, por exemplo, na Inglaterra, que era extremamente importante de tratar a questão do TEPT nos pacientes que estão em psiquiatria. 1 em cada 8 pacientes com transtorno psicótico sofrem de TEPT. Isso é também uma conclusão que sai desse estudo. Outro estudo rápido, Associação de Adversidades na Infância e Início Posterior de Experiências Psicóticas. Uma análise tradicional de 23, quase 24 mil pessoas em 17 países. É um estudo extremamente grande, feito com colaboradores da Organização Mundial da Saúde. O contexto é que mostrava fortes evidências ligando as adversidades da infância a um risco aumentado de experiências psicóticas. É muito importante isso.
Pouco se sabe se essas associações variam ao longo da vida e se os transtornos mentais que aparecem antes da exposição da experiência psicótica são responsáveis por essas associações. Bem, e tudo isso é ainda uma outra, como se diz, uma outra dimensão que precisa ser estudada. Mas é muito interessante esse estudo. O resultado é que a exposição à diversidade na infância, né, experiência negativa da infância, era comum, e aqueles que as experimentaram tinham maiores chances de experiência psicótica posterior. Né? É muito importante a sutileza desse estudo, que ele mostra a emergência da experiência psicótica que vai acontecer por causa dessas experiências traumáticas da infância. E as experiências negativas, por exemplo, que refletem um funcionamento familiar mal adaptativo, incluindo o abuso parental, a negligência e o desajuste, tiveram as associações mais fortes com o início da primeira experiência psicótica em todas as fases da vida. Isso é muito importante, que sai desse estudo. A exposição à conclusão, né, a exposição às adversidades da infância está associada ao aparecimento de experiências psicóticas ao longo da vida, embora o abuso sexual esteja mais fortemente associado a experiências psicóticas na infância. É muito interessante isso, né, porque existe o aparecimento da psicose mais tarde ou mais cedo. Então, isso já são parâmetros que permitem de observar como acontece a psicose, né, gênese, se a gente pudesse dizer assim, não é? Muito interessante, mas bem, continuemos. Esse livro é um livro muito importante que foi escrito pelo William Miller e ele descreve assim toda a história do que foi, de como se pensava em esquizofrenia e a evolução até hoje, né, faz alguns anos que foi escrito já esse livro, com a percepção dessa dimensão traumática. Então, de uma grande riqueza esse livro, para a compreensão da esquizofrenia e de outros tipos de psicose. Bem, agora eu vou entrar na questão mais do meu trabalho. Vocês estão podendo ver bem o meu PowerPoint? Tá ok, Marcelo. Tá certo. Perfeito, excelente. Okay. Tá certo. Então, veja, esse agora aqui é um resumo do MDR no Polo Clamar, onde eu trabalho. Eu introduzi o MDR em 2015, e muito obrigado, Ana Lúcia, pelas as conversas que nós tivemos no começo, para somente trazer uma outra informação. Eu tive a sorte de começar, quando eu me formei no nível 1 em 2015, eu tive a sorte de ter que começar a praticar no hospital, com pacientes extremamente dissociados, com pacientes extremamente afetados por traumatismo imenso, e isso me ajudou muito a compreender que, por exemplo, hoje, a dissociação, por exemplo, um aspecto que, para mim, é de uma riqueza imensa para poder aceder ao tratamento com MDR. Eu considero, hoje em dia, que as manifestações dissociativas são canais de abertura imensos para a gente poder tratar eficazmente os pacientes. Então, assim, eu pude trabalhar muito. Entre 2015 e 2020, houve 782 sessões, e atualmente, para vocês verem a diferença, hoje em dia a gente está em 410 sessões anuais. As minhas sessões são sempre entre 1 hora e 1 hora e 15. Esse 410 sessões foi do ano passado, viu? Só para vocês terem uma ideia. E, assim, cada vez mais eu estou sendo cada vez mais solicitado pelos médicos para poder fazer MDR. Eu vou mostrar um pouquinho esse foi um estudo que eu fiz no hospital entre 2015 e 2018, e foi feito com 44 pacientes, 39 que estavam hospitalizados e 5 que vinham do SUS, né, do lado de fora. Nesse grupo tinham 26 diagnósticos diferentes, e tinham 12 diagnosticados com depressão e 7 diagnosticados com TEPT. Eu focalizei isso, vocês vão ver por quê. A reavaliação segundo o modelo PETAI, que guia a psicoterapia MDR, o que eu fiz, né? O que aconteceu foi que eu avaliando, antes de tratar os pacientes, tinha 23 pacientes com
com TEPT, 18 pacientes com traumatismo complexos e 3 pacientes com traumatismo simples. E você vê a diferença entre, dos 44, tinham 23 que eu constatei um TEPT, e pelo médico psiquiatra, tinham apenas 7 diagnosticados com TEPT. Bem, continuando nessa pesquisa, apenas os resultados mais importantes, dos 23 pacientes com TEPT, 14 foram completamente tratados, 9 tiveram os traumatismos mais importantes tratados, mas não continuaram o tratamento por questões diversas. Os 3 pacientes que tinham traumatismo simples foram completamente tratados, e os 18 que tinham traumatismo complexos, 10 foram completamente tratados, e 8 tiveram os traumatismos mais importantes tratados, mas não continuaram o tratamento. Vocês veem a dificuldade do acompanhamento quando ele sai do hospital, na verdade. Análise e observações transversais. Isso aqui é importante. Dos pacientes que tinham traumatismo complexo, entre 39% e 45% não puderam ir até o final do tratamento por motivo diverso, dos quais o principal era o final da hospitalização. Nessa época, quando o paciente saía do hospital, eu não podia tratá-lo, porque eu só tinha direito a tratar o paciente quando ele era hospitalizado. Então, eu pedi ao diretor do hospital que me permitisse que os pacientes voltassem para que eles tivessem pelo menos mais 3 sessões. E hoje em dia o que acontece é que os pacientes todos são tratados até o final. Eles saem do hospital e depois vêm em dimensão ambulatorial para ser tratado. Isso é muito importante. Os 4 casos de episódio depressivo severo com sintomas psicóticos, todos apresentavam uma primeira descompensação psíquica com sintomatologia psicótica, revelaram um passado marcado densamente de experiências de vida traumáticas e tiveram essas memórias tratadas pela psicoterapia MDR. Todos eles saíram, os sintomas psicóticos desapareceram. Eles foram interrogados 6 meses depois, e o que sai desse acompanhamento é que existia uma melhoração na qualidade de vida deles depois do tratamento. Esse estudo é um trabalho introdutivo, que necessita de um aprofundamento posterior, através de outros estudos, com a amostra mais importante e uma randomização, que eu não pude fazer. É realmente um estudo muito simples, de 44 pacientes. E aqui as conclusões, que é uma coisa importante, e que ele mostra exatamente o que todos esses estudos mostraram também diferentemente. Primeiro, em todos os pacientes, independentemente do diagnóstico inicial, encontramos ligações diretas entre o motivo da hospitalização e experiências traumáticas do passado. Todos eles entravam nesse quadro. A diferença entre o número de pacientes diagnosticados TEPT, segundo a CIM-10, que é o que se usa no hospital, e segundo o modelo PETAI, o modelo PAI, de 7,23, pode ser explicado pelo fato que a exploração de um eventual TEPT não é muito habitual na entrevista inicial feita pelo médico psiquiatra no começo da hospitalização, e pela pertinência da fase 1 do protocolo MDR e da escala PCL-5. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço sempre, porque eu acho que vocês conhecem a escala PCL-5, que eu aplico nela em todos os pacientes antes de eu tratar a MDR no hospital. É uma coisa sistemática agora. Outro ponto importante, mesmo se a cota de pessoas que não puderam ir até o final do tratamento, que varia entre 39% e 45%, mesmo se eles não puderam ir, existe uma melhoração da qualidade de vida. Isso é importante. Eles não foram tratados completamente, mas existe uma melhoração da vida. E o último ponto é que era muito importante se interessar pelas causas da decisão dos pacientes em parar o acompanhamento pela psicoterapia MDR para melhor ajudar esses pacientes a irem até o final do tratamento. Isso é uma coisa que é complexa no hospital, porque quando eles saem, alguns não são bem acompanhados. Bem, isso é uma problemática institucional e que... Marcelo, deixa eu só dar uma colaboração aqui. Com certeza. A escala PCL-5, né, é a escala de estresse pós-traumático, né? É um checklist de estresse pós-traumático. Essa escala ela já está traduzida na versão brasileira, né? Então, vocês podem adquirir ela em artigos científicos, né? Que é muito legal quando você está diante de um paciente que você tem
uma sensação de que ele está dentro de um quadro de estresse pós-traumático com comorbidades associadas, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. E o que você está dizendo é muito importante, porque qual a importância dessa avaliação? Porque existe o PCL-5, existe o CAPS, mas o CAPS é muito complicado, porque a gente que aplica, né, é o clínico que aplica, e isso leva 45 minutos, e essa escala é autoavaliativa, é a pessoa mesmo que faz. E a gente pode acompanhar se a pessoa, se ela diz que é complicado para ela de entender, é muito simples, mas pode ser complicado para alguém. E a gente pode acompanhar e é muito eficaz. Porque quando ela mostra que tem um TEPT, o que é que ela mostra? Ela mostra que tem traumatismo a tratar, e que é isso que é importante, não é? Esse estudozinho, né, que eu apresentei no folder, né, foi apresentado no congresso do MDR Europa em Estrasburgo, em 2018, quando eu encontrei a Ana Lúcia, e foi apresentado em 2020 no 12º Congresso Francês de Psiquiatria, que foi o congresso de webconferência por causa do Covid. Eu apresento rapidamente esse caso clínico, porque vocês vão entender que é tudo ligado. Então, eu vou chamar esse rapaz que eu acompanhei, Matheus, de 29 anos, diagnosticado esquizofrênico, 3 longas hospitalizações entre 2015 e 2020. Ele tinha uma depressão que se cronicizava, alucinações visuais e auditivas. Os eventos traumáticos da vida dele: 6 anos, afogamento, ele quase morreu, e o que vinha, quando a gente começou a tratar, é que ninguém observava ele, ninguém estava presente, os pais não estavam ligando para ele. 8 anos, o suicídio de um tio muito importante, que era uma figura paternal, e a violência física e psicológica familiar muito presente na casa dele. Entre 11 e 17 anos, o começo de uma longa série de assédios, que vai durar muito tempo, porque ela atravessou o período de escola, colégio e liceu, e ele viveu esses assédios no ônibus escolar, nos espaços coletivos das classes dele, né, escola, colégio, liceu, e particularmente a manipulação da parte de um camarada de classe que acompanhou ele na escola e no colégio. Com 17 anos, ele fez um coming out desastroso, que existe uma violência muito grande da parte dos pais que não aceitaram. Com 20 anos, ele fez uma depressão importante, uma tentativa de suicídio, e angústias profundas começaram a aparecer cada vez mais. 23 anos, morte do avô paterno, que eram figuras muito importantes para ele. 25 anos, morte da avó materna. 27 anos, pensamentos suicidas que vão ser muito presentes. E em 28 anos, uma nova tentativa de suicídio. Foi quando eu encontrei ele no hospital, que é quando a gente começa, com um pouco tempo depois, o tratamento da psicoterapia MDR. Não dá para detalhar, porque é muita coisa que aconteceu no acompanhamento desse paciente, mas as cognições negativas que apareciam muito frequentemente: eu sou incapaz eu sou a vergonha da família, eu sou a responsável do sofrimento da minha família, eu não mereço viver, eu não valho nada, né? Evidentemente, essas cognições apareceram em experiências bem distintas, né? Apenas eu quis mostrar para vocês essas cognições que são muito fortes. Esse desenho é muito interessante, porque foi ele que fez, e ele mostra de 0 a 28. É uma linha do tempo, né? Linha do tempo, exatamente, linha do tempo. Eu ia dizer, aqui a gente chama de linha de vida, mas é linha do tempo também que se chama. Exatamente. O que foi interessante é que ele fez essa linha do tempo. Eu tinha explicado para ele, nós tínhamos feito uma linha do tempo juntos, e aí ele pegou essa linha do tempo e ele disse: Marcelo, eu quero trabalhar isso com mais profundidade. Perfeito. Então ele foi. E aí o que a gente observa é assim, é que se vocês veem bem, o que está no grande círculo é o que eu falei para vocês, né? As experiências traumáticas, certo? E nas bolinhas vermelhas, ele coloca o SUD que ele vivia no começo do tratamento, quando eu comecei a tratá-lo. Então, você vê, tem uns 8, 9, e o que aconteceu é que nós fomos tratando os eventos mais importantes, mais antigos, que eram mais importantes para ele, e aí ele começou a notar, notadamente, aqueles que tinham a cognição negativa comum,
uma diminuição muito forte do SUD. E foi muito engraçado, porque ele avaliava na casa dele, e depois nós avaliávamos também durante o tratamento. E foi muito interessante, porque isso foi um método dele, né? Ele modelizou o método dele de acompanhamento próprio, de autoacompanhamento, quando a gente não estava juntos. Isso também foi ele que fez, e ele fez no rascunho, depois eu pedi para ele para desenhar bem direitinho. Então, você vê, quando a gente se encontrou, é aqui em junho, foi em 2019, o tratamento dele durou 2 anos, e foi a partir daí, a escala aqui de 0 a 10 é uma escala positiva, não é uma escala negativa, é uma escala positiva. Então, a gente vê a partir de a partir de 2019, aqui, quando o MDR começou a tratar. Quando chegou em 2020, houve o Covid, e aí foi um desastre, porque ele saiu do hospital, o médico dele desapareceu, ele não tinha mais tratamento, ele não tinha mais nada, e aí foi ele desceu, ele ficou extremamente perturbado, e ele foi hospitalizado de novo. E isso permitiu da gente de ir mais profundamente no trabalho do MDR até o fim, em 2021, quando vocês veem aqui no desenho que ele fez, no gráfico, a qualidade de vida dele, de 0 a 10, estava em 9,5. O que é mais interessante, pronto, aqui está a PCL5, que a Ana Lúcia também falou que vocês podem ter. Essa minha aqui está em francês, né? Não vai servir nada para vocês, mas bem. E aqui você vê a PCL5 que eu apliquei nele no começo, antes de começar o tratamento, que estava em 53. O básico para se dizer que existe um TEPT, o acordo que existia era 38, eu não sei se ainda é 38, Ana Lúcia, aí no Brasil. Era 38 quando eu usei. Era 38. É 38, certo. Então, você veja que ele, né, de 1 a 20 vai de 1 a 80, né? Então, de 1 a 80, ele estava em 53, quer dizer, um TEPT muito forte. E no final do tratamento, desce a 4. É fantástico, porque esse rapaz, ele conseguiu, ele já fazia quase 8 meses que ele não trabalhava, ele voltou a trabalhar a tempo parcial, e eu falei com ele anteontem, ele está trabalhando no tempo normal, não está com problema nenhum, e eu vou avaliá-lo de novo 1 ano depois da última vez que a gente se viu, que foi o ano passado. Então, a gente se encontra na próxima semana para reavaliar tudo. Então, é muito interessante o acompanhamento desse rapaz. Isso é um estudo importante no qual eu me baseei para trabalhar com vários pacientes psicóticos. É o MDR na psicose, linhas diretivas para a conceptualização e o tratamento. Resumindo o que aparece nesse estudo, né, nessa conceptualização, que é muito interessante, isso, são esses dois métodos, que são a maneira de perguntar para a pessoa do sofrimento dela. Então, isso é interessante. O primeiro método é com relação aos sintomas que aparecem nela. Então, a questão que a gente coloca ao paciente é, do seu ponto de vista, quais eventos são responsáveis por suas queixas atuais, né? Ou que levaram a seus sintomas atuais. Isso é muito importante porque em pacientes psicóticos e esquizofrênicos, muito comumente, é o médico que disse, a psicóloga que disse, Então, assim, eles não têm acesso à percepção deles mesmos. E isso é extremamente importante, porque é ele que vai dizer. O segundo método é a identificação das memórias que fundamentam as crenças que ele tem nele. O que fez você crer que você é psicótico, que você é esquizofrênico, que você é depressivo, que você é responsável disso ou daquilo? Que experiências antigas provam que você é? Entende? E é muito interessante de começar a pesquisar, a explorar com a pessoa a partir da sensação dela. Então, esses dois métodos são as chaves, a base desse protocolo, dessa conceptualização.
Marcelo, uma pergunta, pode ser? Você pode guardar, só porque eu estou quase acabando, porque Tá, aí a ok. gente... você pode escrever no papel para não esquecer, porque a No, gente vai Sim, ter um tempo... no chat é Tá, melhor, porque aí a gente termina e depois a gente vai para as perguntas, ok? tá certo? E isso é um outro estudo interessante, onde tem 4 vinhetas, eu não sei como é que se diz em português, clínica, né? São é, quatro, quatro casos clínicos que foram divididos por esses 4 clínicos, e é muito interessante do que eles falam do tratamento da psicose com relação à questão do trauma. Bem, isso não tem muita importância. Isso é muito interessante. Isso foi um quadro que eu fiz, fazendo um resumo de todos os pacientes que eu tratei até o ano passado, que tinham um diagnóstico ligado ao espectro da esquizofrenia, certo? Então, tinha esquizofrenia paranoide, esquizoafetivo, para esquizofrenia simples, bem, vários tipos, né? Eu passo o outro slide. No total, eles são 17 pacientes que tinham diagnóstico de esquizofrenia. Dos 17, 13, não, 14 tinham um TEPT extremamente alto. 82%, né, o que sai dessa pesquisazinha, que 82% dos pacientes com esquizofrenia que eu pude tratar com TEPT, todos tinham um TEPT muito além de 38. Para finalizar, é o protocolo de estudo clínico que eu estruturei com acordo da responsável do hospital, né, que é a minha responsável direta. E nesse estudo clínico, esse protocolo que eu propus aos médicos é de tratar com MDR, primeiro, pacientes diagnosticados esquizofrênicos, então são três tipos. Primeiro, pacientes em fase de descompensação longa, dificuldade para encontrar uma estabilização via tratamento medicamental. O caso B, pacientes em fase intermediária, em via de melhoramento. E C, pacientes estabilizados. Lá onde eu encontro mais, normalmente, são os que se encontram na fase C e na fase B. Raramente eles vão me dar na fase A. Então, justamente, o meu interesse era de cuidar desses pacientes que eles não sabem mais o que fazer e que eles vão, assim, a psiquiatria vai patologizar, digamos assim, as pessoas, entende? É o que acontece muito, que a gente vê muito em psiquiatria. E o segundo grupo de paciente que eu coloco nesse protocolo são os pacientes que sofrem de psicose crônica. São pacientes que vivem no hospital há anos, com tratamento medicamental extremamente forte. O protocolo consiste em 2 sessões semanais durante 5 semanas consecutivas, aplicação da escala PSL-5 antes e no final do tratamento, e avaliação clínica psiquiátrica antes e no fim do tratamento. Bem, a gente está chegando no final. Muito obrigado pela atenção e vamos discutir. Eu vou então tirar o... Agora. Então vamos lá, Marcelo. Eu vou ver aqui no chat, tá? Deixa o Ricardo primeiro, porque o Ricardo fez uma pergunta anterior, Anterior, né? exatamente. Aí vamos lá, Ricardo. Depois a gente responde aqui as que estão no chat. Não, ok. Acho que até a segunda tem a ver com a primeira, porque assim, se a prática do MDR, né, tem uma eficácia, uma eficiência relacionada ao paciente estar ligado mais a um equilíbrio mental, ele poder narrar aquilo que de fato acontece com ele, e aí num segundo momento você comenta da importância do paciente, ele contar e narrar aquilo que é a realidade para ele. Mas um paciente dissociado, ele geralmente ele traz muita fantasia, ele traz uma narrativa que não condiz com a realidade. Como é que essa informação, né, do ponto de vista do paciente, é tratada, é elaborada, isso no processo de intervenção com ele? Porque eu lembro, assim, de um paciente que eu tenho, ele se machuca muito com faca,
E ele tem melhorado bastante, né? Lógico que aqui esse trabalho com o MDR está me ajudando bastante a fazer intervenções com ele nesse sentido. Mas o que me chama muita atenção é quando eu percebo que ele utiliza como se fosse assim, pontos de apoio em algumas situações onde ele se sente amparado ou protegido, que não são poucas situações que ele tem na vida dele. Eu tenho procurado encontrar esses pontos de apoio para fincar junto com ele um ponto de partida de ele se sentir protegido. Deve estar tendo. Ana Lúcia, talvez tenha que fechar as pessoas que estão tentando falar, porque não está tendo. Pessoal, ó, tem algumas pessoas, tem o Lopes aqui que tá, é o do Lopes que estava fazendo esse barulho. Vamos deixar somente o Ricardo e o Marcelo com o fone aberto, porque senão eu não ouvi nada o que o Ricardo falou. Exatamente. Por gentileza. Ricardo, desculpa, mas bem. fala novamente, por favor. A minha preocupação em relação a essa questão, né? Eu estava comentando de um paciente que eu tenho, onde ele traz assim uma narrativa que não condiz com a realidade. Então, quando eu faço uma intervenção, eu procuro, de alguma forma, perceber onde ele sente, onde ele me conta, onde ele se sente realmente confortável, bem e seguro. Eu procuro, a partir desses pontos, onde ele sente essa segurança, trazer essa sensação para os momentos onde ele se sente inseguro. Quer dizer, como é que a narrativa de uma pessoa dissociada, ela pode ser... Como é que ela é tratada, se, na verdade, ela traz algo que não condiz com a realidade? Veja só, Ricardo, é muito interessante a tua pergunta, porque ela é bem vasta. Essa questão dos dois métodos não é uma coisa que eu utilizo de maneira sistemática. Esses dois métodos, ele é utilizado com pessoas que estão suficientemente estabilizadas, que aí permite deles, eu penso, inclusive, é muito interessante a tua pergunta, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu recebi no meu consultório, não no hospital, foi no meu consultório, eu recebi uma paciente psicótica e ela veio com a irmã dela, que era psicóloga. E a irmã me explica, então, que era psicótica, então eu aceitei, então ela veio no meu consultório. E o que aconteceu, muito interessante, é que essa paciente que estava suficientemente estabilizada, eu perguntei para ela, eu me servi desses dois métodos. E ela começou a falar de coisas que ela viveu na vida, que a irmã dela não sabia. E a irmã dela, que é psicóloga, começou a chorar, porque ela disse: como é que pode? Eu vivi com você esse tempo todo e nunca soube disso. Então, assim, isso permitiu a gente de poder ir longe no passado dela, porque foi a primeira vez que essa paciente pôde falar no nome dela com relação a uma coisa da história dela. Bem, isso é um exemplo que pode responder uma parte da tua pergunta. A outra parte, vamos numa outra dimensão. Com relação a pessoas dissociadas, eu me sirvo justamente das entradas das dissociações e principalmente na dimensão corporal, na dimensão da manifestação sensorial corporal que está lá. Porque, assim, a dissociação, quando ela está presente, ela tem essa manifestação do pensamento, de como ela aparece na narração, mas ela tem essa manifestação que é extremamente importante, que eu não falei em nenhum momento, mas que é de extrema importância, que é toda essa dimensão do sistema límbico, do tronco cerebral, onde tudo isso acontece quando a pessoa está no estado dissociativo, e que eu parto dessas manifestações, entende? No MDR. Eu me sirvo de protocolos diversos, mas principalmente partindo dessas manifestações. O que você está dizendo, não sei se você conhece os protocolos utilizados com relação quando a pessoa é alcoólatra, como é que a gente chama em português? Quando a pessoa é adicta? Adicta. Adicta, pronto. Na questão da adicção, por exemplo, a gente vai partir da sensação de prazer grande quando ela está bêbada.
o que é que acontece? A gente vai partir dessa sensação, entende? E a partir daí, outras coisas vão acontecer a partir da dimensão associativa. Assim, o que eu quero dizer é que, em função da problemática e do nível de complexidade da problemática que acontece na pessoa que está dissociada, que ela seja psicótica ou não, a gente vai se servir de protocolos diferentes, de táticas diferentes para poder bem tratar. Quando eu digo, por exemplo, que a dimensão dissociativa, para mim, é de uma riqueza imensa, é que eu me sirvo exatamente disso. Eu me sirvo de como a dissociação aparece. Ela pode aparecer no contexto do que ela fala, né? E do que ela sente quando ela fala, mas ela pode acontecer também simplesmente na dimensão do que ela sente, do que acontece no corpo dela. Por exemplo, quando você fala dessa pessoa que se machuca, é muito interessante, com a faca, de partir desse prazer, vamos dizer prazer, eu não sei o que é que ela sente, mas o que é que você sente quando você coloca a faca em você? E partir daí, por exemplo. Ricardo, é bem complexo a tua pergunta, mas é muito rica, eu agradeço, mas eu não sei se o que eu expliquei se dá uma resposta para você. Não, faz sentido sim, claro, mas eu vejo assim que é um campo onde há necessidade de um estudo realmente assim aprofundado, né? Lógico, de cada caso, né? Cada situação, onde nós temos assim um grau de complexidade muito grande. A percepção que eu tenho, Marcelo, em relação àquilo que eu percebi, né, nesse caso, é assim, a dissociação é uma forma de proteção contra Com certeza. aquilo que me agride. Então, assim, eu procuro não desmontar a dissociação no primeiro momento, justamente porque aquilo é a proteção dessa pessoa, mas buscar pontos de referência de segurança e trazer nesses pontos de referência de segurança e aumentar esse lado interno mais seguro, mais forte, para poder se apoiar aí. E aí, a partir do momento em que isso começa a acontecer, me dá a impressão de que essa pessoa diminui o quadro da dissociação. E ela tem capacidade de fazer os enfrentamentos daquilo que antes não conseguia. Com certeza você está abordando essa coisa que eu também não abordei, mas que é coisa típica da questão do MDR, do protocolo das fases, né, da fase 1 até a fase 8, e essa questão do local seguro, toda essa questão. Por exemplo, eu hoje em dia, eu desenvolvi um protocolo psicocorporal que eu faço frequentemente com pacientes que estão muito dissociados. É todo um trabalho. Pode fazer com a gente aqui agora? Posso. Deixa eu só que tal? tirar. Seria legal para a gente poder aprender, né? Seria muito legal. Porque essa bom questão, é deixa bom eu que é afastar todo aqui para mostrar para agora. vocês. Essa questão, eu não falei, mas muito obrigado por essa questão, Ricardo, e Ana Lúcia, que abre esse espaço. A questão é assim, eu sou um terapeuta, primeiro, antes, psicocorporal, eu toco muito facilmente os pacientes. E esse protocolo que eu fiz, eu aplico ele de maneira variada, certo? Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Tá. Deixa eu me distanciar. Você vai fazer com a gente ou você vai fazer em você? Eu faço em Porque eu estou preparada aqui para fazer o protocolo. Tá certo, veja, eu faço ele, vocês vendo, e depois a gente pode fazer junto, eu acompanho vocês. Ótimo, perfeito. Eu vou fazer em mim como se eu estivesse explicando para a pessoa que está, o paciente, tá certo? Então, a história é o seguinte, a gente começa com a mão que vai passar em toda a cabeça, o cabelo, o único objetivo é somente sentir, eu só faço sentir. É uma coisa fluida e constante. Daí, da cabeça, do cabelo, eu desço com as mãos no rosto, eu continuo, passo pelo lado, vai atrás da cabeça, desce pela nuca, vem no pescoço. Eu só faço sentir, não procuro nada. Chega nas clavículas, eu passo no ombro, desce até a mão, as mãos se tocam, a mão volta pelo mesmo braço, passa pelas clavículas, vão no outro braço. Eu fecho os olhos para sentir, eu só faço sentir, só sentir, só sentir. Vai até a mão, volta para a clavícula, eu já começo né, assim, a relação neurofisiológica já começa. Chego aqui na clavícula, passo pelo peitoral, pelo seio, né, ventre,
me descolo um pouquinho da cadeira, vou atrás nas costas onde é possível, as mãos descem na bacia, vem pela bacia na frente e as duas mãos, como se eu estivesse sentado, viu? As duas mãos descem numa mesma perna, passa pelo joelho, vai até embaixo. Uma mão vai até os dedos dos pés, o calcanhar, sobe, passo pela bacia de novo, outra perna faz a mesma coisa, até os dedos do pé e calcanhar, e sobe. E quando eu acabo com as mãos em cima das coxas, certo? E tudo isso a pessoa faz com o olho fechado. Aí eu peço para ela para abrir, quer dizer, peço para ela para fazer uma inspiração profunda, uma expiração mais profunda, que é mais importante a expiração do que a inspiração, e fazer mais uma outra, inspiração, expiração. Aí depois, peço para abrir os olhos. Nesse mesmo momento que eu faço isso, eu peço ele para sentir os óleos essenciais que eu utilizo sempre, sempre, sempre no meu consultório, salvo para as pessoas que não podem ter. Eu peço para elas, fazendo tudo isso, escutar os sons que existem, o barulho da geladeira, o barulho dos pássaros do lado de fora, a minha voz, e sentir tudo isso. Então, assim, quando a gente acaba isso, a pessoa já está no processo de ancoragem no presente mais forte. Isso Faz alguma estimulação bilateral, Marcelo? Eu faço o que acontece... Boa pergunta, Ana Lúcia, porque isso eu faço... quando a pessoa... Eu vario, por exemplo, quando eu faço isso, que a pessoa está muito ativada, quando acaba, ela fica com as mãos, ela guarda os olhos fechados e a gente faz a ativação, a gente faz o SBA, tá certo? Rápido, até, assim, esse processo leva uns 25 segundos, certo? Aí, quando ela para, eu peço para ela para inspirar e expirar. Então, quando a pessoa está muito ativada, por exemplo, esse exercício eu faço 3 vezes seguido. Eu faço 1, 2, 3. E o terceiro tem uma particularidade. Quando ele vai fazer o SBA, ele já vai sentir, porque a cada vez que faz o primeiro, ele avalia, e eu pergunto, você sentiu que isso faz assim? Né? Que é a calma neurofisiológica, né? O corpo se acalma, as manifestações sensoriais, emocionais, corporais se acalmam. Então, na segunda vez, eu digo, você sente mais? Ele sente, todo mundo sente, diminui. E no terceiro, eu peço para ele, quando ele vai fazer, ele vai modificar, ele vai fazer os SPAs de acordo com a respiração dele, que está mais calma, de acordo com a frequência cardíaca, se ele consegue captar. E aí ele vai fazendo, e ele mesmo vai ser mais ativo, e ele vai fazer a acordagem entre os SPAs, a respiração e a frequência cardíaca. Então, ele vai ser mais ativo. Ô, pessoal, os SBAs são as estimulações bilaterais, tá? Ah, desculpa. As estimulações bilaterais, tá? Ô, Marcelo, tem uma coisa, né, gente, que a gente tem que pensar. Quando a gente vai trabalhar com pacientes que têm traumas complexos, né, com distúrbios psicopatológicos ou psiquiátricos graves, a gente tem modificações do protocolo. Né? Na quarta-feira que vem mesmo, eu vou falar aqui, Marcelo, no nosso grupo de estudos, sobre o protocolo que a Dolores Mosqueira e a Anabel Gonzalez desenvolveu, né? Que é um protocolo onde a gente faz de trás para frente. Ela vai primeiro fazer com que o paciente se estabilize para depois reprocessar o trauma, né? Exatamente. O Paul Miller, ele traz um pouco isso, né, no livro dele de esquizofrenia, que é o único livro que tem escrito sobre esquizofrenia e MDR, eu até tenho ele está em inglês, e ele traz um pouco isso, né, que não dá para você entrar de cara no trauma, né? Então, é um pouco o que o Marcelo falou, né? Ele prepara o paciente para depois entrar no trauma. Deixa eu te falar uma pergunta aqui, Marcelo. É possível trabalhar o MDR com o paciente dentro do espectro da esquizofrenia cronificado por vários surtos,
ao longo da vida e com pouca sociabilidade? É uma pergunta. É possível, mas é um trabalho extremamente complexo. Eu explico para os meus amigos psiquiatras que o trabalho que eu faço é um trabalho de formiga. Porque, veja só uma coisa, Ana Lúcia, continuando a sua pergunta, eu quis deixar justamente todas as questões que podem relevar da questão do MDR próprio, com relação ao protocolo, com relação à fase, porque é típico da gente, que a gente pode discutir, porque eu queria falar mais dessa questão da esquizofrenia, mas é muito importante isso. Essa questão da preparação, assim, hoje em dia, como eu sou muito habituado com essa questão de pacientes complexos e dissociados, eu ajo nessa questão psicocorporal rapidamente, porque ela é muito mais eficaz a nível de acessibilidade que fazer, por exemplo, o lugar seguro através de imagem mental. Outra coisa que eu faço também, eu me sirvo muito, muito, muito de experiências, de pequenas experiências de prazer, coisas boas, a 100% positivas, que as pessoas viveram. Ele adora tomar café de manhã com pão com manteiga. Ele adora ver uma rosa do jardim. Então, assim, toda essa questão de ancoragem psicocorporal, né, sistema límbico, isso é extremamente importante. Eu faço muito, muito isso. E não somente na preparação. Às vezes, quando a gente está na fase 4, por exemplo, e que existe esse momento onde tudo fica meio plano, mais calmo, está tudo mais ameno, existe uma coisa que o reprocessamento está acontecendo, e existe um momento assim de mais calma, aí eu reintroduzo essa questão psicocorporal, porque ela vai criar uma coragem mais forte. Os estudos neurofisiológicos que falam recentemente sobre isso, mostram, eu digo para todo paciente que vem no consultório, eu digo para eles viverem experiências corporais, que essas experiências corporais vão fazer contato no corpo através da pressão, porque essa pressão, a nível dos neuroreceptores, vão levar informação para o cérebro, dizendo, uau, isso é bom para mim. Não é o simples fato de correr nem fazer bicicleta, é o fato de ser massageado, de se relaxar no chão, de entrar dentro da água quente, onde a pressão, a informação que vai chegar na pele, vai informar o neuroreceptor, que vai dizer para o cérebro, isso é bom para mim, porque essas informações que vão extremamente rápido vão acompanhar o processo de reprocessamento que está acontecendo na pessoa. Perfeito, fantástico. Não fantástico. O Bessel van der Kolk fala muito isso, né, Marcelo? Exatamente. É fantástico não esquecer que o MDR é uma prática extremamente psicocorporal. Extremamente psicocorporal. Quando a gente pensa na dimensão estou pensando agora em francês, dessa prática americana, que é o mindfulness. Não, experiência somática. Exatamente. Experiência somática. Essa questão de trazer, quando o paciente está em condição de poder sentir com fineza qualquer coisa que está lá presente, esse cheiro, sinta, ouça esse barulho, ouça o timbre da minha voz, o barulho da geladeira. Ele sentiu que o óleo essencial, Marcelo, você está usando limão ou lavanda? Ele disse os dois. Então, assim, todas essas manifestações que relevam essa dimensão psicocorporal é muito importante. O MDR é profundamente psicocorporal. Tá. Então, tem outra pergunta aqui, que essa pergunta é muito boa. A Cláudia fez. Como é a evolução do tratamento de MDR com drogas psiquiátricas desses pacientes psicóticos? Eles ficam sem drogas? Eles ficam com menos drogas que com o tratamento puramente medicamentoso? Como que funciona na tua experiência? Obrigado pela questão. É bem complexo pelo fato que, bem, eu falo da realidade psiquiátrica francesa.
Hoje em dia, que acontece na França? A psicanálise foi esquecida, né, porque a evolução acontece e a gente avança. Então, assim, o que aconteceu, houve a entrada da questão medicamentosa, com muita eficiência na dimensão dos sintomas, certo? Então, vários médicos utilizando a questão do tratamento, que não somente faz diminuir essas dimensões de manifestação sintomática, certo? E agora, essa onda que veio muito forte na França desde há anos do MDR, dessa dimensão, os estudos mostram que a experiência traumática provoca os distúrbios mentais. Então, assim, existe essa abertura com o avanço da neurociência. Então assim, é preciso pegar tudo isso junto nessa conversa que a gente vai ter agora. Então, o que acontece? Existem médicos psiquiatras que estão mais fechados na questão do tratamento, e existem médicos que estão mais abertos. Eu dou um exemplo para vocês prático que aconteceu no meu consultório há um ano atrás. Recebi uma paciente que vinha de um outro departamento com um tratamento Ela tinha 8 medicamentos absurdos, ela viveu em psiquiatria nesse departamento, completamente traumatizada. Bem, ela chega no meu consultório dizendo: Marcelo, me deram o seu nome para ver você. O que foi aconteceu de muito interessante com essa senhora? Ela, quando chegou no departamento onde eu vivo, ela foi ver o SUS, que é ligado ao meu trabalho no hospital. E ela foi ver um médico que era meu chefe. Eu posso dizer para vocês porque ele não está aqui, né? Mas bem, ele era chefe, e que ele só utilizava de tratamento medicamental. E quando ela chegou no SUS, que foi vê-lo, ela disse: moço, olha, esse tratamento eu tinha há anos, eu parei de receber, porque ele é muito ruim para mim, é muito pesado. Tinha 8 tratamentos entre antipsicótico, de antiga geração, nova, antidepressor, etc. Né? E aí, o que esse médico disse para ela? Ele disse: olha, senhora, se a senhora quiser se tratar comigo, vai ser assim, eu vou dar o mesmo tratamento. Ela disse: não, eu não quero. Ela veio no meu consultório. O que acontece? Eu trabalho com 2 psiquiatras. Eu conheço 25, mas eu trabalho com 2. Esses 2 não fazem parte dos 25. Por que eu trabalho com esses 2? Esses 2 conhecem o MDR e não gostam de tratamento medicamental. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão receber a pessoa, vão acompanhar e vão dar o mínimo do que é necessário, que eles estimam que é necessário, e a gente vai acompanhar junto. Eu trato a pessoa, ele avalia a questão dos sintomas que aparecem ou não, e eu avalio tudo com ele, com ela, com a pessoa. Eu trabalho a 3. E essa pessoa que eu estou falando para vocês, ela, no final, quando a gente quase se deixou, ela só tinha um remédio, que era um antidepressor super levezinho. Ela não precisava mais de nada. E ela viveu traumas imensos, imensos, imensos na família. Ela foi estuprada também, ela foi violentada fisicamente, ela viveu traumas absurdos no hospital. Isso é um exemplo, Ana Lúcia, porque no hospital que eu trabalho, por exemplo, hoje em dia, cada vez mais meus amigos médicos estão aceitando a ideia, diminuam, porque a gente precisa observar, em realidade, o que acontece com o paciente, com essa relação das experiências traumáticas, como essas experiências traumáticas aparecem no corpo. Se a gente continuar com esses remédios, a gente não vai poder ver. Dá para responder mais ou menos Perfeito, Marcelo. Eu concordo contigo, né, que a gente hoje, aqui no Brasil, eu encaminho meus pacientes para os psiquiatras que medicam pouco e para os psiquiatras que conhecem o MDR. Exatamente. Porque se eu vou fazer MDR com um paciente completamente intoxicado de medicação, eu não consigo trabalhar com MDR. O paciente não entra nas sessões para o reprocessamento do trauma. Não entra. Né? Exatamente, então, exatamente. Perfeito. Deixa eu ver o que a Margarete quer falar. Margarete.
Vamos lá, Margarete. O Marcelo estava falando da importância, né? Eu estou fazendo o curso de Mindfulness e eu fiquei me lembrando muito, né, das práticas, das técnicas de escaneamento corporal e o quanto eu estou utilizando isso com os meus pacientes, o quanto eu estou montando. E aí eu vou alinhando, né, trazendo o Mindfulness para o MDR e estou comprando os olhinhos, os aromas. Eu monto o container com eles, qual é o seu aroma, o seu cheirinho, qual é a sua balinha, e aí eu estou criando também as balinhas de cada um, e eles se sentem tão... você lembrou da minha balinha, as palavras, eu estou montando a palavra de cada um, e aí abre o teu container, e eu peço para eles fazerem o gesto, e aí você falando da respiração, né, da ancoragem no aqui e agora, e tudo isso é mindfulness, né? E o quanto isso é maravilhoso no MDR, né? Era isso que eu queria pontuar. Não, mas é fantástico. Veja só, Margarete, o que você me diz me faz pensar numa coisa também. Veja, esse exercício que eu fiz, por exemplo, eu penso em 2 pacientes que vêm no meu consultório que eles não podem se tocar. Eles não podem se tocar. Mas assim, porque isso que eles fazem, eu posso fazer neles. Então, existe muita variante. Então, tem uma pessoa que eu consegui a semana passada, ela não pode se tocar, e disse, veja, você poderia permitir que eu tocasse algumas partes do seu corpo? Então, eu fiz, ela gostou muito, ela me permitiu que eu tocasse a cabeça dela. Então, eu fiz uma pressão na cabeça dela. Depois, eu fiz uma pressão nos ombros, uma pressão nos cotovelos, pressão no joelho, no tornozelo e nos pés. Ela ficou em estado de êxtase, ela disse, eu não conhecia isso. Eu disse, tá certo, eu posso fazer mais? Aí eu fiz de novo. Quando eu fiz de novo, eu já toquei aqui no ombro, mas eu toquei no braço, fiz a pressão no braço, antes do cotovelo, depois do antebraço, na mão. E aí teve que depois, disse, veja, você quer fazer você mesma ou você quer que eu faça? Ela me permitiu que eu fizesse nela. Uau. E depois ela fez nela. Ela disse, Marcelo, agora eu quero sentir. Ela ficou, é como se ela estivesse descobrindo a vida. Ela tem 53 anos, essa senhora. Sofreu horrores na família. Ela não é psicótica, não, entende? Mas, assim, ela está no estado de dissociação completa. Ela tem uma dimensão mental extremamente evoluída, extremamente aguçada, mas uma dissociação com o corpo imensa. E ela começou a descobrir, sabe? E essa questão, você sabe que dos nossos sensos, o olfativo é o que vai mais rápido, que dá a resposta mais rápida, né? Então, é fantástico se servir de coisas que fazem bem a pessoa. A gente no nosso curso de formação em MDR, a gente traz um script do protocolo do aroma, sabe, Marcelo? Porque legal. O protocolo de aroma, ele é um dos mais importantes, na minha opinião, porque eu instalo com meus pacientes e eles gostam muito, né? Isso é muito legal. Nunca conheci. Vou te mandar. Da Hobby Tapia. Esse convite para atenção plena, para o aqui e agora, produz alegria, felicidade, paz, que é isso que o Marcelo disse. Essa sensação maravilhosa que eles sentem é a pílula da ancoragem no aqui e agora. Com certeza. Marcelo, peraí que tem outra pergunta aqui. Olha, no seu entendimento, como funciona o trabalho com as partes emocionais com pacientes psicóticos? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu acho que ela se refere aqui à desintegração de estados de ego, né? Partes dissociadas, né? Como que você faz para a integração dessas partes? Veja, é muito interessante essa questão, Ana Lúcia, porque tem toda essa questão da teoria da dissociação, da estruturação dissociativa, né? Isso. Que eu não entro, eu não entro muito nessa teoria por uma questão básica, é que o pai é tão suficiente para mim, é extremamente suficiente. Então assim, eu tento. E tem uma coisa que eu vi do Udi Oren e da Isabelle Megnon, que eu nunca esqueci, que é importante, que é essa questão de estados de ego.
Não, é de fazer de maneira que, quando a gente está tratando a pessoa, de evitar que ela vá ao córtex, para a gente ficar na dimensão límbica, na dimensão mais baixa, porque é por ali onde se passa toda a questão sensorial, corporal, emocional. Por que é que eu digo isso? Porque nessa questão da estruturação dos egos e tudo, a gente vai trazer o paciente a pensar bastante, entende? Então, assim, eu fiz um curso com a Janina Fischer e, assim, quando ela falou toda essa questão, eu fiquei com, assim, não me disse muito por essa dimensão que pode ser interessante para a gente, clínico, de entender isso, como você está falando, entende? Mas eu não gosto de convocar o paciente a seja o que for, a nível cortical, se não for essa questão de uma consciência que ele capta, ou de uma coisa positiva extremamente importante quando a gente está na fase 4 ou na fase 5, que vai ter um rebondissement, que vai ter desculpa, falei em francês, que vai ter uma coisa nele muito importante, e que aí eu digo, eita, o que é que isso diz de você? Qual é a palavra positiva que está vindo? Ele está num sentimento, numa coisa extremamente forte que ele está vivendo, então, essa informação que vai para o córtex, aí sim, eu acho muito importante. Então, assim, para voltar para a questão, para poder responder, essas questões dissociativas, essas questões de parte, eu pego elas lá onde elas estão, como ela se apresenta para mim, entende? Eu não vou ter medo, justamente, da dimensão dissociativa do que ela é. Uhum. Eu pensei no paciente extremamente psicótico, o paciente mais psicótico que eu pude acompanhar. Infelizmente, eu não pude acompanhar a MDR, porque ele saiu do hospital, ele foi para um outro hospital, mas foi o paciente mais grave. Eu sabia exatamente como trabalhar com ele, não pude porque os médicos não me permitiram, mas ele sentia, às vezes, uma felicidade plena escutando uma música. E eu sabia que, se eu tivesse com ele nesse momento, eu dizia, João Christophe, o que você está sentindo agora quando você ouve essa música? E eu faria a estimulação bilateral, entende? Uhum. Que fosse auditiva ou táctil, porque às vezes nele era muito mais efetivo o auditivo do que o táctil, ou às vezes o contrário, entende? Então, assim, esse paciente era um paciente extremamente dissociado, onde eu ia me servir, às vezes, de uma sensação pequenina, agradável dele, ou de uma coisa, uma música que ele ouviu, porque ele ouvia muita música que ele gostava, Uhum. ou de, às vezes, quando ele dizia, olha, ele olhava para mim e dizia, Marcelo, muito obrigado por estar comigo. Sabe? Eu dizer, o que você está Ô, sentindo Marcelo, agora? a Luciana colocou uma coisa que eu acho que coloca em palavras o que você está explicando para a gente. Ela diz assim, seria uma necessidade de colocar na janela de tolerância do corpo e baixar o sistema de sequestro da amígdala. É um pouco isso. Exatamente. Veja, é muito importante. Stephanie Khalfan, ela acabou de fazer um estudo, ela fez um estudo extremamente importante. Marcela, posso te pedir um favor? Diga. Você pode listar esses estudos para a gente divulgar no nosso grupo de estudo? Se você, porque nós não temos esses estudos. Se você pudesse mandar os links para a gente, eu te agradeceria. Mandar, certo. Inclusive, eu abri o meu PowerPoint da apresentação que eu fiz no hospital com relação ao estudo da Stephanie, porque é muito interessante, porque ela fez estudos, inclusive, ela desenvolveu uma nova terapia, que se chama terapia mosaica, partindo do MDR e partindo do estudo que ela fez. Ela apresentou um trabalho no congresso. Ah, você viu? Porque eu não vi a apresentação dela no congresso. Eu vi, foi bárbara. E você veja, ela parte da estimulação bilateral, entende? Ela não está muito na dimensão ocular. Uhum. Ela está mais na dimensão tátil. Inclusive, os estudos que ela mostra no livro, porque ela escreveu um livro agora, né, que acabou de sair, que eu contactei porque eu disse, Stephanie, eu quero me informar com ela. Uhum. E ela fala, eu não acabei o livro ainda, eu estou lendo, mas eu estou em um terço, e ela só fala da dimensão do SBA.
Da Então, veja estimulação bem, bilateral. legislação bilateral. Estudos mostram, e é por isso que eu faço, por exemplo, no hospital, eu fiz um módulo de relaxamento para os enfermeiros e os médicos, que dura 22 minutos. E nesse processo, eu só faço um trabalho de toque corporal com estimulação bilateral o tempo todo, e o óleo essencial no ar. E eles fazem a borboleta, e eles fazem aqui, e diminui. 22 minutos dura apenas, Ana Lúcia. Olha que Toque bárbaro. corporal, em 22 minutos eles estão em estado de êxtase. Então, assim, Fantástico. somente isso, seja um paciente psicótico, dissociado, extradissociado, seja o que for, se eles podem aceitar de fazer isso, é uma informação neurofisiológica que independe da minha dimensão cortical. Perfeito. De outra maneira, que eu queira ou que eu não queira, essa ação vai ter uma ação neurofisiológica, e é isso que é importante. E essa pequena coisa ajuda no trabalho que a gente vai ter que estruturar com o protocolo do MDR, seja qual for, para poder tratar o paciente. Uhum. Ajuda a entender um pouquinho melhor isso. Fantástico. Responde um pouco responde a pergunta. Fantástico, Marcelo. Olha, a gente, infelizmente, nós estamos acabando o nosso tempo, infelizmente. Mas, assim, eu queria te dizer que tem, assim, um monte de agradecimentos, que trabalho magnífico, Marcelo. Valeu a pena na tarde de sábado estar aqui, olha que legal. Então, assim, gente, olha, o Marcelo é um companheiro nosso, né? Ele vai me passar o contato dele, e aí eu mando para vocês, a gente manda por e-mail. Quando ele me passar esses artigos, nós vamos mandar para vocês por e-mail, tá? Porque é muito legal a gente ter esse material, né, Marcelo? Se você puder, eu te agradeceria. Eu vou mandar, veja, eu estou pensando, porque teve coisa que eu traduzi a apresentação em francês, mas eu vou pegar, porque assim, eu tenho alguns estudos que eles estão em, uma grande maioria em inglês, né, uma grande maioria em inglês, que alguns eu traduzi em francês, mas talvez seja melhor para você, Ana Lúcia, que eu pego o original em inglês. Em inglês é melhor. Para você, tá certo? Notadamente esse da Stephanie Khalfan, que ela me permitiu de acceder ao estudo dela completo, porque eu não consegui, via internet é impossível de acceder, você tem que pagar. Muito estudo você tem que pagar, né? Então é complicado. Mas eu vou enviar tudo isso. E o PowerPoint, se vocês quiserem também, eu envio, não há problema nenhum. Por favor, Marcelo, tá? Aí a gente manda para o pessoal, como o pessoal se inscreveu na live, a gente tem os e-mails, né? Aí a minha secretária pega o material e manda pelos e-mails, entendeu? Quem não se inscreveu, que a gente também mandou nos grupos, quem não se inscreveu na live, se inscreva, e aí a gente manda por e-mail, tá certo? Sem nenhum problema, tá bom? Perfeito, vamos fazer assim. Tá. Muito obrigado, Ana Lúcia, pela essa oportunidade maravilhosa que você me deu, porque é graças a você, é importante, é graças a você. Obrigado a todos presentes, obrigado a meu amigo Wilson, porque o Wilson, gente, é colega de infância do Marcelo, é nosso MDRista de Recife, olha só. E ele foi uma ligação muito forte com você, Ana Lúcia, porque ele falou de você, eu falei que encontrei você, então, assim, fantástico. Essa ligação fortificou ainda. Ele disse, eu me formei com ela, eu disse, poxa, que legal, eu encontrei. Então, assim, o Wilson é uma pessoa importante nesse processo todo, muito importante pela sua generosidade e abertura, e porque isso é muito importante. Muito bom. Olha, Marcelo, eu só tenho que te agradecer. No sábado à tarde, o Marcelo trabalhou hoje pela manhã. Ele agora está às 5 horas na frente da gente. Então, é 1 hora da manhã. Meia-noite, aqui é quase meia-noite. Quase meia-noite lá, né? Então, eu queria muito te agradecer, em nome da Equilíbrio Mente e Corpo, que é a nossa empresa de formação MDR. Aqui nós temos vários alunos, né, nossos, que a gente tem feito um trabalho no sentido de conhecer melhor. Para mim, foi espetacular conhecer
como é o funcionamento, né, dessa parte psiquiátrica na França. Foi fantástico para mim essa experiência que você pôde nos proporcionar hoje, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, gente, olha, estamos encerrando, tá? Um beijo grande a todos. Obrigada, e nos vemos na próxima live, tá bom? Beijão para vocês Beijão, todos. muito obrigado. Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau.